Hoje, meus amigos, tudo bem? Mais um podcast nesta semana que se inicia, um assunto bem relevante. Senhorita Janete, seja bem-vinda ao Bonicast. Edinaldo, grande parceiro conosco. Obrigada. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês. A gente sabe da correria, que a área da saúde ela é muito doida, né? Assim, corrido, é diferente de qualquer outra área, qualquer outro setor. Cuidar de pessoas não é fácil. Dona Janete, por gentileza, se apresente. Muito obrigada. Gente, é um prazer enorme estar com vocês aqui nessa noite. Queria agradecer a oportunidade, né? Então, eu sou a enfermeira Janete, estou aí na área da saúde já há 21 anos, tenho uma paixão aí muito grande pela área de idosos e trabalhei quase 11 anos com portadores da doença de Alzheimer. Então, foi uma prática maravilhosa e acabei me especializando aí no envelhecimento humano, em cuidar de pessoas, né? Eu acho que cuidar de pessoas é uma grande arte. E eu fiquei aí uma especialista em cuidar de pessoas. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês e poder contribuir um pouco com a minha experiência e ajudar vocês a enxergar um pouco mais dessa doença que, como ele falou, vai acometer muitas pessoas e já está acometendo e é uma grande realidade dentro da nossa sociedade. Galera, isso é muito importante. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Alzheimer, sobre o suicídio, sobre a depressão. Depressão é um ponto complicado, Demais. né? Porque assim, ela é uma doença escura, né? Às vezes muita gente tem isso e muita gente às vezes não quer aceitar. Com certeza, e assim, ela é muito silenciosa, né, na verdade. Ela é mais silenciosa do que a gente possa imaginar. E as pessoas pensam assim, a depressão é só aquela pessoa que chora. Não. De repente a pessoa está extremamente irritada, Sim. Ela não consegue dormir, ela está comendo demais ou comendo de menos e ela está no quadro depressivo. Caramba. Entendeu? E isso daí é uma coisa que acontece muito. Muito. Mas, muito. Janete, por que as pessoas, você de repente você deve entender um pouquinho mais, por que as pessoas, elas, de repente elas foram diagnosticadas com depressão, Certo. mas não aceitam esse resultado? Então a gente tem um tabu muito grande ainda, né, na sociedade, por conta que nós temos ainda aqui, a depressão é uma doença psiquiátrica e ela é psiquiatra quando a pessoa fala assim, é médico de louco. Então as pessoas têm aquele tabu, ainda se tem isso, né, de não tratar uma doença de fundo psiquiátrico. E a primeira coisa seria isso. Outra coisa que é interessantíssima é a pessoa não reconhecer e não admitir que ela precisa de um tratamento, que ela vai precisar de uma medicação, que ela vai precisar de uma terapia. Então, assim, o bloqueio está em nós mesmos. E quando eu falo nós, inclui nós realmente, inclusive profissionais da área da saúde. Porque a gente tem aquela pessoa que está trabalhando, que ele está se doando e ele não se dá conta que ele entrou no processo depressivo também. Sim. Tá? Então, é aí onde vem muitos casos de suicídio. Não só da sociedade, mas também de profissionais da área da saúde. Então, é uma doença silenciosa, que ela entra muito, sem você perceber. Você tem uma inquietude, não consegue dormir à noite, aí você não vai associar que isso é um quadro depressivo. Você acha que você está cansado demais e você não está afim pela correria da vida. E você começa a se isolar. E o isolamento social te leva cada vez mais a afundar os dois pés dentro da depressão. É complicado. Mas a família, cara, dentro de todo esse processo, né, entre a identificação da doença e o tratamento com o idoso, no caso, a família está sendo parceira em ajudar, ou o suicídio nessa situação é justamente por isso, porque o idoso ele começa a se sentir isolado e sozinho mesmo, inclusive rejeitado pela família. Inclusive assim, só voltando um pouquinho, você fez a pergunta, você falou assim, por que os nossos jovens também têm quadros depressivos, Sim. né? Então aí a gente volta lá no idoso depois. Então assim, o que acontece hoje com essa moçada aí, né, que tá vindo? Nós temos a dificuldade de exposição ao sol. Isso já é o fator número 1, né? Então você não tem a exposição ao sol, você tem a baixa da vitamina D. A baixa da vitamina D, junto com a baixa da vitamina B, ela pode dar uma falsa depressão, tá? Então problemas de tireoide também vão dar. A depressão ela pode aparecer por traumas emocionais ou ela pode aparecer por causas hormonais. Então, assim, ou aí no caso também de falta de vitaminas. Sim. Então, a gente vai aí ter vários fatores que pode levar, então, não só o idoso, tá? Mas também a moçada que tá vindo. A gente tem muito caso de depressão em criança.
Tá? Então, assim, por quê? O uso excessivo de tela, né? Então, assim, a exposição há muito tempo. A gente não está falando de um conteúdo que você vem, você assiste, que você estuda, não. A gente está falando de tempo de exposição à tela, que aquela criança se torna dependente, daquele adolescente se torna dependente, e até idosos, né? Então, ficam dependentes, a grande maioria, adultos até. Então, a gente tem uma sociedade que hoje interage muito pouco no tete-a-tete. E ela interage muito mais nas redes sociais. Então, eu não tenho aquele amigo de verdade, aquela pessoa para bater aquele papo. Sabe, gente, aquela coisa de abraço, aquela conversa de comadre? É o que falta hoje, né? Então, a gente falta essa visita ao chá da tarde, aquela coisa que a gente podia contar com as pessoas. Então, por mais que você tenha milhões de seguidores, por mais que você tenha várias pessoas, você não tem aquela pessoa que naquele momento exato você sentir aquele aconchego, aquele apoio. Então, isso é uma das faltas. E a dificuldade da nossa juventude é lidar com as frustrações. Se nós somos mais adultos, né? Já viemos de uma geração com um pouco mais de pé no chão, então a dificuldade hoje, porque a gente poupa os nossos filhos e os nossos netos dos nossos traumas que a gente não quer que ele sofra. E aí a gente erra. Na verdade, a gente acaba errando no momento que você não deixa ele aprender. Sabe, a criança só aprende a andar caindo. E a gente só vai aprender a andar, a gente só vai aprender com a vida se a gente superar as suas frustrações. Então, do momento que você tem sempre tudo e você não se frustra com nada, você não sabe o que é isso, quando você tiver a sua primeira frustração, aí você vai desabar, tá? Então, com a moçada, eu acho que é bem isso, tá? Assim, é uma preocupação gigantesca as crianças, a gente vê isso crescendo realmente, porque eu te digo que eu tenho um filho menor também, e a exposição realmente de tela hoje ela é praticamente a maior parte do dia. Mas a gente também, nesse ponto, infelizmente, a gente também entra no poder da segurança pública. Sim. Né? Porque hoje, por exemplo, nós moramos em apartamento. E hoje, na minha época... Brincava na rua. Na rua, Janete. Era na rua, jogando bola, jogando peão, pipa, bolinha de gude, taco. Exatamente. Agora, assim, eu não sei qual foi a última vez que eu pude olhar para uma criança jogando um taco. Exatamente. Jogando uma bolinha de gude, então, exatamente. Peão. Eu nem vejo vender mais essas coisas. Então, assim, parece que o mundo ele tá desenvolvendo cada dia que passa mais rápido. Sim. E o medo dos pais hoje de deixar o seu filho na casa de um amiguinho, na casa, né, de outras pessoas. Rua, então, cada dia. Então nós fomos nos confinando. Na verdade é essa, né? É um confinamento. E quando a gente fala na parte do idoso, o que acontece com a gente? Quando a gente fala na parte do idoso é assim, ó. Vamos colocar a gente aqui, tá? A gente tá trabalhando pra caramba, fazendo tudo que a gente gosta, dando o melhor de si, taranana. Aí você fala, vou aposentar. Beleza. Aí você aposenta pra ter aquele tempo livre que você sempre quis. E a minha pergunta pra você, o que você fez quando chegou o tempo livre? Nossa, eu não sei o que eu faço, cara. Tô tendo tempo livre demais. Não sei o que eu faço com o tempo livre. Então a gente não se prepara pra esse momento que a gente vai ter o tempo livre. Sim. Tá? Então eu não sonho com o que eu vou fazer, o que eu vou curtir quando eu tiver o tempo livre. Então todos nós passamos por esse conflito. E aí no idoso não é diferente, porque ele teve o casamento dos filhos, cada um foi viver sua vida, saiu, foi trabalhar, ficou ele com a parceira dele ou o parceiro dela, entendeu? E aí eles estão lá. Aí de repente a casa ficou vazia. Aí eles se aposentam. Aí estão os dois só. Aí morreu um. Pronto. Aí aparece o quadro depressivo. Tá? E na sequência, com certeza vai aparecer aí a doença de Alzheimer. Por quê? Porque não vai ter ninguém que possa ver aquilo, acompanhar aquilo. Não tem mais filho presente. Quando mora o casalzinho, mora só os dois. O filho vai lá no final de semana e não consegue diagnosticar as alterações. Nenhum quadro depressivo que pode levar a um quadro de suicídio no idoso. E a gente convive estando distante ao mesmo tempo. Porque a gente não para ouvir. A gente não para conversar. A gente não para ter aquele bate-papo. O diálogo está cada vez mais distante das pessoas. Então, assim, é comum você ver casais, né? Todo mundo em casa, com os filhos, cada um com o seu celular. E as pessoas não conversam. Ainda quanto chave é diálogo. Nós somos seres fabricados. Gente, esse é o recado. Nós somos seres fabricados para quê? Para estar em sociedade, para conversar com gente, para estar com gente, para falar. Entendeu? Para se sentir bem, para visitar, para curtir a vida, para ser alegre. Ter tristeza não é normal.
Você tá triste? Você perdeu o prazer da vida, perdeu a alegria, o encantamento no olhar? Tem alguma coisa. Sim,